Bem-vindo ao Kardec Podcast. Aqui você encontra a doutrina dos espíritos apresentada nas obras de Allan Kardec. Olá, meu nome é Daniel e hoje falaremos sobre as manifestações dos espíritos e sua finalidade. A Revista Espírita, de janeiro de 1858, traz um artigo com o tema Diferentes Formas de Manifestações. Os espíritos atestam sua presença de várias maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor elevação. Todos os fenômenos que vamos abordar estão ligados naturalmente a um ou a outro desses modos de comunicação. Ação oculta. Estas chegam até nós por inspirações ou sugestões de pensamento. Ação patente, quando é de qualquer maneira provável ou evidente. Manifestações físicas são as que se traduzem por fenômenos sensíveis, como ruídos, movimentação e deslocamento de objetos. Frequentemente não transmitem mensagens, apenas têm a finalidade de chamar atenção ou nos convencer de sua presença. Aparições, quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem nenhuma das propriedades conhecidas da matéria. Manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. Toda manifestação que tem sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, corresponde a um pensamento ou obedece uma vontade. Estas existem em diferentes graus. As comunicações são manifestações inteligentes que têm como objetivo uma troca de ideias entre os homens e os espíritos. A natureza dessas comunicações varia segundo a elevação ou inferioridade, o saber ou a ignorância do espírito que se manifesta. Podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. Vamos entender cada uma delas. As comunicações frívolas procedem de espíritos levianos, zombeteiros e travessos. São mais malandros do que maus e que nenhuma importância ligam ao que dizem. As comunicações grosseiras são as que usam expressões que chocam a decência, procedem de espíritos inferiores ou que ainda não se desvencilharam de todas as impurezas da matéria. As comunicações sérias são relevantes quanto ao assunto e à maneira pela qual são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de trivialidades, quando apresentam um fim útil, mesmo que seja de interesse pessoal. É por isso mesmo séria. As comunicações instrutivas são comunicações sérias, cujo objetivo principal é um ensinamento qualquer, dado pelo espírito sobre as ciências, a moral, a filosofia ou qualquer outro assunto sério. São mais ou menos profundas, mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para tirar proveito real dessas comunicações, elas devem ser regulares e seguidas com perseverança. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os ajudam. Só pela regularidade e frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos comunicamos, bem como o grau de confiança que merecem. Se é necessário ter experiência para formar opiniões sobre os encarnados, mais ainda o é para com os desencarnados. Agora que sabemos como ocorrem as manifestações, vamos entender quais são as suas finalidades. No livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, em seu capítulo 2,
fala sobre as noções elementares de espiritismo. Lá é encontrado um item denominado Fim Providencial das Manifestações Espíritas. As comunicações visam convencer os incrédulos de que a vida não acaba com a morte do corpo físico e proporcionar aos que acreditam ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos vêm para nos instruir e auxiliar no nosso caminho evolutivo, jamais para nos revelar o que ainda não nos cabe conhecer, ou que deve ser conseguido pelo nosso próprio trabalho e dedicação. As nossas conquistas devem ser meritórias. Os espíritos podem até nos inspirar, porém, cabe a cada um de nós os esforços do nosso adiantamento. Os espíritos sérios se recusam a ocupar-se de coisas fúteis. Já os frívolos e zombeteiros respondem a tudo, predizem tudo o que se quer, sem se preocuparem com a verdade. Sentem prazer em mistificar as pessoas que em tudo acreditam. No livro dos médiuns, encontramos o item das perguntas que se podem dirigir aos espíritos, evitando assim inconvenientes inerentes a essas mistificações. As manifestações não são para os que procuram interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas decorrem. Vale lembrar que toda comunicação deve ser julgada pela lógica e passar pelo crivo da razão, sem o qual nenhuma credibilidade teria. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a sua presença e desejo que sempre possamos ser instruídos pelos bons espíritos.